Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem? Você já deve ter ouvido falar de holding familiar e de algumas cláusulas que ela deve existir, deve conter. São várias cláusulas de verdade que uma holding familiar deve conter. Mas vamos falar especificamente hoje de 4 cláusulas. 3 são as mais comuns, que a gente chama de cláusulas elementares ou obrigatórias, são imprescindíveis na constituição de uma holding familiar. São as cláusulas de incomunicabilidade, inalienabilidade e impenhorabilidade. A primeira cláusula de incomunicabilidade significa que os bens que estarão dispostos dentro da holding familiar, dentro da pessoa jurídica, esses bens não se comunicarão com os bens de terceiros interessados. E quais seriam esses terceiros interessados? O que comumente chamamos de nossos genros e noras, né? Esses são os terceiros. Os bens que estão constituídos na holding familiar, eles não se comunicarão com o genro e com a nora, nem com os bens dele. A cláusula de inalienabilidade, essa também é de suma importância, é uma cláusula que proíbe que aqueles bens que estão dentro da holding sejam tidos para financiar, para vender, para doar, para dispor de qualquer maneira. É uma cláusula restritiva para que o bem permaneça dentro da holding familiar. A terceira cláusula, a cláusula de impenhorabilidade, ela é de extrema importância, principalmente se porventura, no decorrer da existência da holding familiar, não antes, né, mas durante, depois de constituída a holding familiar, se porventura os pais ou os herdeiros que estão ali na holding se submetam a um débito, né, são devedores de alguém aí judicialmente e há uma decisão judicial de penhora de bens, aqueles bens que estão dentro da holding estarão protegidos, tá? Não atingem, eles são impenhoráveis. E a quarta cláusula, que é muito desconhecida, mas ela é de extrema importância, talvez a mais importante, não só porque as outras 3, cada uma delas tem a sua importância, mas a quarta cláusula ela é imprescindível e muitos profissionais negligenciam essa cláusula. É a cláusula de reversão. Talvez você nunca tenha ouvido falar. O que é esta cláusula de reversão? Esta cláusula de reversão, retomando qual que é a ideia de uma holding familiar? A ideia da holding familiar é você planejar o patrimônio para que seja distribuído entre os seus herdeiros, né? Ao invés de você deixar que os seus bens passem por um inventário. Então, se a gente faz o planejamento, nada é impossível que um dos seus herdeiros, ou os herdeiros, sei lá quando, ele venha a falecer fora da ordem natural. Ou seja, ele venha a falecer primeiro que o patriarca. Essa cláusula de reversão é justamente para que aquelas cotas que foram doadas dentro da holding para aquele herdeiro, caso ele venha a falecer, aquelas cotas não sejam submetidas ao inventário, elas retornem ao patriarca. Entendeu? Espero que tenha gostado desse assunto, dessas cláusulas que são imprescindíveis a uma holding familiar. Eu sou Alexandre Ferraz, advogado, especializado em planejamento patrimonial da família, dentre elas a holding familiar. Se gostou, deixe seus comentários, compartilhe esse conteúdo com seus amigos e familiares. Um abraço!